Então vamos lá, né, pessoal, para mais uma aula de segunda-feira. É sempre enriquecedor, assim, dar essa aula e poder compartilhar aí um pouquinho com vocês, né, desses conteúdos. E eu acho que é sempre uma troca muito importante. E hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto bastante, assim, que é como que a gente personaliza os projetos culturais para diferentes editais, projetos que a gente já tem, que a gente já escreveu, como que a gente vai fazer para personalizar ele para diferentes editais. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já enviaram o mesmo projeto para mais de um edital? O que foi mais desafiador nesse processo? De vocês já fizeram isso? Aí quem quiser pode escrever aqui se já mandou o mesmo projeto para mais de um edital, e o que foi o desafio maior assim na hora de mandar esse projeto para mais de um edital? Aí, ó, o Joelson disse aqui que ele não mandou ainda o mesmo projeto para mais de um edital. Você já escreveu, Joelson, projetos para outros editais? A Beth também ainda não mandou. Legal. E Clara, boa noite, seja bem-vinda. Eu fiz uma pergunta aqui, que é se você já escreveu um mesmo projeto para mais de um edital, comenta aqui no chat, só para eu saber se algum de vocês que estão aqui presentes já escreveram um mesmo projeto para mais de um edital. Ei, Silvio, boa noite. Ah, Clara também não. Clara, você já tem o hábito de escrever projetos? Ou você está começando? Só para eu entender aqui um pouquinho. Ah, ela está começando também. Então, hoje a gente está com pessoas aqui que estão iniciando aí nesse processo da escrita dos projetos. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês dessa minha experiência de personalizar o mesmo projeto para editais diferentes, para editais, inclusive, de outros órgãos, para além dos órgãos culturais, né? Como para a saúde, para a educação, por exemplo, para o turismo, que é um caso que eu vou trazer aqui também como exemplo para vocês. O ideal, quando a gente vai escrever um projeto, principalmente para quem está aí nesse começo da escrita do projeto, é a gente pensar em um projeto onde a gente possa realmente ter uma flexibilidade dentro desse projeto que a gente quer, para que a gente possa colocá-lo em mais de um edital. Então, o legal é a gente pensar num projeto base, onde a gente tem ali, por exemplo, eu tenho um espetáculo de teatro, e a partir desse espetáculo de teatro eu quero circular com ele. Ah, não, a partir desse espetáculo de teatro eu quero fazer uma oficina de formação. Então, quais são as vertentes do meu projeto que eu consigo desdobrar? O que é que eu consigo fazer para que eu consiga inserir esse material, né, inserir esse projeto em mais de um edital, em editais diferentes, de órgãos diferentes. E aí a gente tem que pensar 3 coisas, assim, críticas para a gente observar dentro desse processo da escrita de um mesmo projeto em editais diferentes. A primeira coisa que a gente precisa pensar, qual é o objetivo do edital? Então, o edital é um edital de circulação, o edital é um edital de montagem, o edital é um edital para valorizar as artes de uma maneira geral na cidade, pode ali todas as vertentes, pode circulação, pode montagem, pode oficina, enfim. O que está pedindo nesse edital? Então, o primeiro ponto é a gente observar quais são os objetivos desse edital. O segundo ponto, para a gente adaptar um projeto que a gente já tem em mais de um edital, né, um projeto que a gente vai escrever em mais de um edital, é a gente pensar nos critérios, né? Quais são os critérios que o edital normalmente pede? O que eu preciso priorizar em um edital ou em outro? Então, isso é uma outra coisa que é importante a gente se atentar. E quais as regras formais, orçamentos, prazos, documentação, de uma maneira geral, o que precisa ter mesmo dentro do edital, mas de uma maneira que a gente consiga adaptar. Ah, meu projeto, eu escrevi um projeto, nesse edital ele é um edital de 12 meses. O outro edital, ele é um edital, por exemplo, de
de 6 meses. Então, como que eu vou fazer a adaptação desse projeto em editais diferentes? Como que eu vou pensar no cronograma desse meu projeto para que eu consiga executar esse cronograma em editais diferentes? Cabe, não cabe? O orçamento. Às vezes a gente tem um projeto mais robusto e aí a gente vê uma oportunidade num edital, que é um edital menor. E aí, com isso, a gente precisa ajustar a nossa planilha orçamentária. Cabe o projeto, mas não cabe daquele tamanho. Então, a gente precisa ajustar essa planilha orçamentária. Então, isso é muito importante também a gente pensar. Como que a gente vai fazer esses ajustes, né, dentro dessa planilha orçamentária, dentro desse cronograma do projeto, tá? Então, essas três partes críticas, né, objetivo, os critérios de avaliação, os prazos e o orçamento, são fundamentais para a gente conseguir adaptar um projeto para um edital. Nós aqui temos um projeto que é um projeto voltado para a gente. A primeira vez, na verdade, a primeira vez que a gente escreveu esse projeto, a gente escreveu ele voltado para o turismo. Nós somos um grupo de teatro, a gente criou um projeto que chama Conexão Trem da Esquina. Eu já falei desse projeto em outras aulas, não sei se quem está aqui já ouviu falando desse projeto? Manda um joinha aí. Ei, Aline, boa noite, seja bem-vinda. Manda um joinha ou então diz aqui no chat se já ouviu falando desse projeto alguma vez, que eu falo muito dele, porque é um projeto que eu gosto muito e eu tenho um carinho muito grande. Ó, a Beth já ouviu, deu um joinha aí. Então, o Conexão Trem da Esquina, ele foi inscrito a primeira vez, a Aline também está dizendo aqui que já viu, em um edital de turismo. Ele foi inscrito para a Belotur, que é um órgão de turismo aqui de Belo Horizonte. E a ideia dele era fomentar a cidade, mostrar a cidade para os turistas de uma maneira diferenciada. Então, o que a gente fez? A gente pegou a ideia de um tradicional tour turístico, né, onde a gente vai contando ali o passo a passo da cidade, contando a história da cidade, como a cidade fundou, os pontos turísticos que a gente passa, e a partir dali, a gente trouxe elementos do teatro, elementos da música, da culinária. Então, ele começa com café, trazendo um pouco, nesse café a gente traz a culinária e traz músicas, né, de Belo Horizonte, músicas do Clube da Esquina, apresentando um pouco dessa vertente da cidade para as pessoas. A partir dali, a partir desse momento, a gente começa a circular pela cidade com personagens históricos. Então, a gente montou um teatro onde a gente trouxe vários personagens contando a história de Belo Horizonte, personagens que foram fundamentais para a construção da escola, da história da cidade. E cada personagem, ele vai embarcando nesse trem, que é um trenzinho de rodas, esse tipo que circula nas praças, nos parques, na praia. Eles vão embarcando nesse trem a cada ponto que a gente para. Então, o teatro vai acontecendo em cada um desses pontos, eles vão embarcando, e aí, nesse processo, a gente trabalhava nesse primeiro edital o foco no turismo. Então, todo o projeto, ele foi escrito falando sobre o turismo, falando sobre o que a gente queria, quais eram os objetivos que a gente queria alcançar para mostrar para o turista, né? Os pontos que a gente ia passar pela cidade, que são pontos turísticos, pontos culturais, mas focados também no turismo. A gente circula pela Lagoa da Pampulha, que é um ponto, né, um patrimônio de Belo Horizonte. Então, tudo isso a gente fez pensando nessa ideia. Então, a gente tem várias vertentes artísticas, o teatro, a dança, a música, a culinária, dentro de um projeto de turismo. E a gente teve aprovação nesse primeiro edital. Depois, a gente viu uma oportunidade de mandar esse mesmo projeto num outro edital, e aí no edital da Secretaria de Cultura, que já não tinha mais o viés do turismo, né? A gente foi e adaptou esse projeto para o patrimônio. Por quê? Porque a gente traz a história da cidade, a gente traz o patrimônio material e imaterial, porque a gente passa por diversos equipamentos, né, museus, esculturas de fundadores da cidade, centros culturais. Então, passando por esses equipamentos, a gente fala ali do patrimônio material e fala dessa história, trazendo o patrimônio imaterial.
Então, a gente escreveu o projeto dentro de um edital de cultura, né, da Fundação Municipal de Cultura, voltado para a valorização do patrimônio, voltado para a valorização da memória, voltado para a valorização da cidade enquanto patrimônio imaterial, né, dos espaços e lugares por onde a gente ia percorrer. E a estrutura do projeto, ela é a mesma. A gente tem o mesmo receptivo, com café, pão de queijo, músicas do Clube da Esquina, as mesmas intervenções artísticas de teatro, o mesmo bate-papo com o guia que vai acompanhando também ao longo do percurso nesse trem, só que a gente priorizou no texto, na linguagem, onde a gente trazia antes tudo voltado para o turismo, para o turista, agora a gente volta para o patrimônio, falando sobre a preservação desse patrimônio, trazendo a importância de se falar da cidade, a importância da população se sentir pertencente dessa cidade, para focar o projeto nesse viés. Então, a gente aprovou no edital de patrimônio, no edital de turismo, e depois, a gente, pela terceira vez, a gente aprovou esse mesmo projeto no edital de mostras. Porque a gente justificou que todo o percurso que a gente faz criou, a partir da nossa linguagem, uma mostra itinerante dos equipamentos culturais da cidade. Então, perceba, inverter um mesmo projeto para 3 vertentes diferentes: patrimônio, turismo e mostra, né? E aí é claro que a essência desse projeto ela não se perdeu. Ele é o mesmo projeto. O que foi diferente? A linguagem, o que a gente mostrou ali no edital. E aí é claro que a partir do critério de cada edital, a gente foi adaptando as metas, né? Então, o primeiro projeto que foi para a Belotura, a gente tinha umas metas mais voltadas para a questão turística da cidade. Então, por exemplo, a gente criou cartões postais para que a divulgação desse projeto fosse feita toda a partir de cartões postais, porque isso casa né, com a questão do turismo, porque aí depois os turistas podiam mandar esses cartões postais para outras pessoas, eles podiam colecionar, porque em cada ponto que a gente passava, tinha um cartão postal específico daquele ponto. Depois, quando a gente foi falar quando a gente mandou o projeto no patrimônio, a gente foi trazendo mini pílulas de divulgação sobre os espaços da cidade, contando um pouco da história desses espaços da cidade. Então, para que isso também fomentasse ainda mais o processo desse projeto. E quando a gente trouxe a questão da mostra, né, o edital de mostra, a gente trouxe o conjunto artístico que está presente dentro desse projeto, onde a gente vai divulgar e mostrar várias vertentes artísticas dentro do Conexão Trem da Esquina. Pessoal, tá tudo bem aí? Como é que tá? Tá claro? Obrigada, Joelson. O que é interessante e importante a gente fazer? Essa personalização, quando a gente vai personalizar o mesmo projeto, obrigada, Cíntia, o mesmo projeto para vários editais, a gente não pode perder a essência do projeto que a gente fez, né? A essência do que a gente quer transmitir. E aí, com isso, é importante que a gente faça o quê? Que a gente use palavras-chave que está no edital. Isso é uma coisa também que eu já falei bastante aqui. Quando a gente vai inscrever um projeto, é muito importante que a gente leia o edital e, a partir do próprio edital, use termos, né? E a linguagem que é usada no edital dentro do nosso projeto, porque isso aproxima para o avaliador, tipo assim, traz para o avaliador uma referência similar ao que está no edital. Então, normalmente, quem vai avaliar o projeto tem ali, né, o edital na ponta da língua, e aí, quando ele vê as palavras-chave, vê termos que estão no edital, no nosso próprio projeto, isso aproxima. Então, isso facilita uma melhor avaliação desse profissional em relação ao projeto, porque o projeto tem uma linguagem similar ao que está proposto no edital.
A gente precisa lembrar de ajustar o foco narrativo. Então, foco social, foco artístico, foco formativo. Qual que é o objetivo do edital? O objetivo do edital é um edital de mostra. O objetivo do edital é um edital com o objetivo de fomentar o turismo na cidade. O objetivo do edital é de valorizar o patrimônio material e imaterial. Enfim, a partir desses objetivos, a gente vai ajustando a linguagem do nosso projeto para o edital. Outra coisa que a gente precisa ajustar também, precisa ter isso muito, muito claro, assim, né, é as metas e os indicadores, né? Então, quando eu vou colocar uma meta, então tá, a minha meta, no caso, por exemplo, do edital de turismo, é atender, por exemplo, 50% de moradores locais, porque é isso, por mais que seja um edital voltado para o turismo, a gente, quando divulga, a gente acaba atendendo quem está na sua própria cidade. E aqui a gente até costuma dizer que a gente pode ser turista na nossa própria cidade, que se a gente fizer isso, se a gente conhecer efetivamente a nossa cidade, como a gente conhece os lugares quando a gente vai visitar, a gente vai ter muito mais orgulho, muito mais propriedade para dizer da nossa cidade, a gente vai estar muito mais engajado com as coisas da cidade. Então, assim, uma meta possível seria 50% do público a ser atingido são moradores, 50% são turistas de outras cidades. Uma outra meta é, tipo, de porcentagem de satisfação em relação a esse projeto. Então, qual foi a porcentagem que o público ficou satisfeito do projeto? E aí, para isso, você precisa fazer uma pesquisa, né? Então, que é uma outra coisa também que é bem legal, você fazer a pesquisa a partir do projeto, né? Estou finalizando ali o meu projeto, então vou compartilhar com quem participou uma pesquisa para dizer o que achou, para dar as impressões, e isso serve tanto para a gente comprovar as metas, como também para a gente ter informações para buscar novos apoios, novos parceiros, novos patrocínios para esse projeto. Ter versões diferentes de um mesmo orçamento. É importante, por exemplo, esse projeto. A primeira vez ele foi executado em 3 dias, partindo do mesmo lugar, né? A gente saía do centro da cidade para a região da Pampulha. Os 3 dias saíram do mesmo ponto, fazendo o mesmo percurso. Porque o objetivo do edital era fazer essa ligação do turista da região Centro-Sul com a região da Pampulha, né? Então, a gente focou o processo dentro dessa perspectiva. O segundo projeto, por exemplo, ele já era um projeto que voltava para a descentralização. Um dos critérios muito importantes do edital era a descentralização das ações. Então, o que nós fizemos? A gente, ao invés de sair sempre da região Centro-Sul, a gente pegou o projeto saindo de 3 pontos completamente diferentes da cidade, com o objetivo de descentralizar as ações. Então, com isso, a gente ganhou muito mais ponto do que se a gente fizesse saindo da região Centro-Sul. E o outro projeto, ele era um projeto em que determinadas regiões da cidade ganhavam mais pontos. Então, a gente pegou esse critério, escolheu a região da cidade que ganhava mais pontos e fez saindo dessa região da cidade que ganhava mais pontos. Ou seja, a gente adaptou o mesmo projeto para 3 vertentes diferentes, pensando, inclusive, nos critérios que o edital previa, aproveitando melhor cada critério previsto em cada edital. E nós não mudamos de maneira nenhuma a essência do projeto. Mudamos espaços, perspectivas e mudamos também o orçamento. Cada um desses editais previa um orçamento diferente. Então, ora a gente tinha um orçamento mais alto, ora a gente teve um orçamento menor. E a gente precisou fazer esses ajustes aí para o projeto caber dentro dos editais, né? De acordo com o que a gente ia colocar. Então, um dos projetos que teve menor orçamento, a gente fez ele considerando 3 dias, mas num tempo menor. Então, a gente diminuiu um pouco do roteiro, do percurso, para que a gente conseguisse
reduzir ali o valor da locação do trem, né, um pouco do valor da diária da equipe como um todo. Então, isso foi nos ajudando para que a gente conseguisse ajustar o orçamento também de cada um dos projetos. Uma outra coisa que a gente precisa, né, é de ajustar o plano de comunicação. Eu já até falei um pouquinho disso aqui, como que a gente foi buscando aí também alternativas. Para um projeto a gente fez um cartão postal, para o outro projeto a gente fez pílulas de história sobre a cidade. E, claro, até daria para usar todas essas comunicações em ambos os projetos, mas quando a gente consegue ter coisas mais específicas para cada um dos projetos, para cada um dos editais, melhor. Deixa eu ler aqui, ó. Peraí. O Silvio escreveu aqui no chat, está me perguntando. No caso que você contou, os projetos foram enviados em momentos diferentes. A minha dúvida é quando os editais são lançados no mesmo momento. Nessa situação, como fica para enviar o projeto para esses editais? Se eu divido o projeto em etapas e envio para diferentes editais, pode correr o risco de um ou dois não serem aprovados. Isso vai invalidar a execução do projeto. No caso de vocês, já tinham um trabalho montado e são adaptados para diferentes editais. Então, Silvio, isso é se você não tem o projeto montado, o que você precisa fazer é mandar o mesmo projeto inteiro para todos os editais, podendo até mandar em perspectivas diferentes, ou, por exemplo, eu tenho um edital que é 50 mil e outro edital que é 100 mil. Mas, por exemplo, eu vou usar o teatro como exemplo, até porque o projeto do Silvio é um projeto de teatro, não é isso, Silvio? Se não me falha a memória? Legal. Então, não dá para você, por exemplo, mandar uma montagem de espetáculo, e nessa montagem de espetáculo, você fragmentar o seu espetáculo para os diferentes editais, porque é isso. Se você é aprovado em um e não é aprovado em outro, você corre o risco de não conseguir fazer o seu projeto. Aí, nesse caso, o ideal é você assim, eu vou mandar para esse edital aqui, por exemplo, que é um edital menor, eu vou mandar a montagem sem estreia, por exemplo. Para esse aqui, que já é um edital maior, eu vou mandar a montagem com uma estreia. Para esse outro, sei lá, 3 editais diferentes, que é um edital grandão, vou mandar a montagem, a estreia e mais uma temporada. Aí, se caso eu for aprovado nos 3 editais, maravilhoso. Aí você vai pegar todo aquele recurso, vai readequar ali todas as suas despesas e as suas rubricas, pagando melhor os profissionais, ampliando as ações, né, justificando essa ampliação e dizendo o porquê que você conseguiu ampliar a partir de ter sido aprovado em mais de um edital. Então, essa é uma perspectiva. Agora, num projeto que você está começando ele, né, por exemplo, o nosso primeiro projeto do Trem da Esquina, ele foi formatado inteiro, do começo ao fim, né? E a partir dali a gente foi replicando ele em outros editais, porque foram editais diferentes, aí do caso que você perguntou, foram editais em momentos diferentes. A gente tem um outro projeto agora que ele chama Partilha. Ele é um projeto de Natal. Isso, desde que os editais não exijam exclusividade, não exijam uma prioridade. Aí, sim, agora se o edital disser que tem que ser exclusivo, por exemplo, a gente tem aqui um edital de novas dramaturgias. Esse edital de novas dramaturgias, ele é um edital que exige que a gente mande o projeto para esse edital e que o projeto vai ser montado com recurso do edital, que é um novo espetáculo, uma nova dramaturgia, e tem que ser inédito, a gente não pode ter mandado ele para nenhum outro edital, né? Então, é isso, aí isso tem que estar alinhado com o propósito do edital, tá bom? Cíntia, se você tiver aí, diz para mim qual que é a sua área, só para eu saber. Aí a gente tem um outro projeto que é o Partilha. O Partilha, ele é um projeto onde a gente faz apresentações de Natal, voltadas para o Natal. Então, são apresentações de teatro voltadas para o Natal em diversos centros culturais da cidade, pela cidade
como um todo. E nesse projeto, a gente tem um cortejo, a gente começa o espetáculo com um cortejo de vários atores, aí a gente tem uma apresentação do teatro, e no final a gente tem bem aquela coisa de Natal mesmo, a gente tem foto com o Papai Noel, enfim. E aí surgiu uma oportunidade de um edital, e cabia esse projeto, mas era um edital voltado para o circo. E aí a gente pensou, como fazer esse projeto e encaixar esse projeto para o circo? E aí a gente fez a mesma perspectiva, só que a gente fez o cortejo do projeto, dos personagens do projeto, com um elenco circense. Então, a gente trouxe um elenco circense com malabaristas, com perna de pau, com palhaços, todo para fazer com a gente esse cortejo, porque aí a gente conseguiu justificar que a gente tinha uma equipe circense e que a gente tinha um projeto com uma temática de Natal, mas com a característica do circo, trazendo a característica do circo, trazendo as ações circenses para dentro do projeto. Então, percebe, a gente já aprovou esse projeto em teatro e aprovamos ele no circo, porque a gente pegou o mesmo projeto e escreveu ele ali para vertentes diferentes. E, claro, nesse caso, a gente fez ali uma adaptação, né, desse contexto inicial, mas que não é um problema, porque a gente conseguia ajustar essa perspectiva. E aí, voltando até na pergunta do Silvio, quando a gente está fazendo um projeto para estrear, por exemplo, né, que seja um festival, que seja uma mostra, eu acho que a Beth, ela tem um festival de música, se eu não me engano. Mas, enfim, vou até pegar o gancho do festival de música. Quando eu tenho um festival, meu festival é muito grande. Nesse festival, só que eu quero fazer um festival muito grande. E aí eu não posso usar, o recurso que eu tenho é pequeno para esse festival muito grande. Então, o que eu aconselho? Faz uma proposta mais enxuta para o edital pequeno. Se você conseguir aprovar, você consegue entregar. E faz uma proposta maior para o edital grande. Já aprovou os dois? Mesma coisa que eu falei para o Silvio, junta, entende ali quais rubricas que você pode ajustar, onde que você pode complementar, onde que você vai poder substituir. Não aprovei o grande, só aprovei o pequeno. Então, o que eu propus para o pequeno, cabe eu fazer no pequeno. Então, se, por exemplo, eu vou fazer o festival de música e no grande eu propus trazer 10 bandas, no pequeno eu vou propor 2, 3, porque isso vai depender do valor do orçamento previsto no edital. No grande é um valor muito mais alto, eu consigo pagar 10 bandas. No pequeno eu consigo pagar só 2. Então, é isso. Então, monta o projeto, um para 2, outro para 10. Aprovou os dois? Junta, ajusta, né? Readequa esse projeto para você fazer ele grande, tá bom? Para poder usar o recurso dos 2 editais. E fique atentas, se vocês podem utilizar recurso de mais de um edital no mesmo projeto. O edital permite também a gente utilizar outros recursos naquele edital. Isso também é uma coisa que vocês precisam ficar bastante atentos. Uma coisa que é importante, né, é vocês lerem os objetivos detalhadamente, assim, como se fosse mesmo um mapa, para vocês entenderem. Esses objetivos cabem nesse edital, cabe no outro edital, eu vou precisar adequar essa linguagem. Como que o meu projeto vai alcançar esses objetivos que está propondo nesse edital? Eu já tenho um projeto pronto, eu quero ajustar para esse edital. Como que eu vou ajustar? Né? Escreva, revise o texto, revise os termos que você está usando. Né? Às vezes, quando a gente pega um projeto que a gente já tem, vai mandar para um outro edital, às vezes a gente está tão viciado e que a gente deixa passar despercebido, coisas que era lá do edital de turismo, isso já aconteceu comigo, às vezes está lá assim, ao invés de colocar voltado para os moradores da cidade, aí estava lá, voltado para os turistas da cidade. Claro, o morador pode ser turista, mas quando a gente traz colocado dessa maneira, fica muito objetivo, né? A gente está falando, trazendo uma questão e trazendo outra, então a gente precisa ajustar.
né? Então, sempre revise, reformule, ajuste para que o projeto tenha a linguagem de cada edital que você está enviando. Ajustar essas narrativas é sempre, sempre muito importante. Uma outra coisa que é muito importante é a gente revisitar a documentação, a equipe que está proposta nesse projeto. Então, por exemplo, se eu estou mandando uma apresentação que ela é voltada para o teatro, e aí eu tenho uma oportunidade de um edital de circo, e eu quero colocar essa apresentação nesse edital de circo, o que eu preciso ajustar? Eu preciso ajustar a perspectiva dos personagens que estão ali, eu consigo? Consigo. Não, eu não consigo. Mas eu consigo trazer, por exemplo, oficinas circenses para o meu projeto, se cabe, se tem recurso para isso. Eu consigo trazer uma equipe do circo para atuar comigo na produção, mas que eles comprovem a experiência dentro do circo. O que eu consigo fazer para adaptar, né, esse processo? Quais são os profissionais que eu consigo trazer que são que estão mais na linha de frente de um projeto do que de outro? Como, por exemplo, quando fizemos lá o edital de turismo, nós trouxemos um guia de turismo para a equipe. Né? Por quê? Porque esse guia de turismo faz parte de um processo, quando a gente vai falar de turismo, a gente logo pensa, precisa de um guia de turismo. Então, a gente trouxe esse profissional para dentro da nossa equipe. O Silvio está me perguntando aqui, né, que ele tem o desejo de fazer cursos específicos de formação do ator para aprofundar a pesquisa dele. E se tem como enviar para editais que não sejam só de formação. Tem. Você pode mandar, por exemplo, se você tem um espetáculo pronto, você pode mandar um edital de circulação com oficinas de formação. Né? Você pode mandar, se você tem um espaço, você pode mandar um projeto de manutenção trazendo oficinas de formação. Dependendo do que for a sua formação, por exemplo, você pode mandar em um edital até de outra área, às vezes de capacitação, de geração de emprego e renda, se a partir da sua formação esse profissional puder gerar uma renda, por exemplo, eu vou dar uma formação para o ator que, a partir dessa formação, ele consegue também ser um professor de teatro. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um projeto de capacitação, geração de emprego e renda. Então, existem outras possibilidades, aí precisa estudar essas possibilidades dentro do edital que você for se inscrever, tá? É isso, ó. Pessoal, a gente está chegando aqui ao final, assim, mas eu tenho um tempo, então eu consigo ainda esclarecer várias dúvidas, quem tiver dúvidas, tanto nesse processo mesmo de como personalizar um projeto para mudar ele para um outro edital, também se vocês tiverem alguma outra dúvida sobre algum projeto de vocês, que vocês estão escrevendo, também existe essa possibilidade. E uma coisa, né, um recadinho que eu deixo aqui para vocês, o segredo não é mudar o projeto, né, não é mudar exatamente o projeto, mas a forma de contá-lo em cada edital. Então, a forma como que você escreve em cada edital. Então, tenham sempre isso em mente. Eu preciso mudar completamente o meu projeto? Não, você não precisa. Você precisa mudar a escrita, mudar a forma como você conta a história desse seu projeto em editais diferentes com vertentes diferentes. Pessoal, é isso. Tem mais dúvidas? Tem alguma coisa que eu consigo aí contribuir com vocês? De algum projeto que vocês queiram inscrever, que vocês já tenham e queiram escrever eles em diferentes editais? Mônica, agora que eu vi aqui que você entrou, quanto tempo? Você estava um pouquinho sumida. Beth, na Zona Cultural Praça da Estação, ou é Praça da Liberdade mesmo? Eu vou responder aqui, tá, Zona Cultural Praça da Estação. Então, você precisa sim pagar pelo uso dos espaços de acordo
com o que é cobrado pela seção dos espaços. Então, por exemplo, se você escolher o Chico Nunes, ele está dentro do raio lá, Zona Praça da Estação. Eles cobram uma porcentagem da bilheteria, então você vai ter que estar previsto essa porcentagem da bilheteria dentro do seu edital. Ou então, se o seu evento vai ser completamente gratuito, você precisa entender qual que é a perspectiva de pagamento, ou se quando é gratuito não tem cobrança de taxa, ou, por exemplo, eu vou fazer meu projeto lá na Praça da Estação mesmo, mas eu preciso do alvará, aí tem aquela taxa, né, de utilização da praça, então você precisa estar com isso previsto no seu projeto, sim. Os espaços, pessoal, onde a gente vai se apresentar, onde a gente vai fazer os festivais, a gente precisa sempre que entender como que eles se dão para cada edital, né? Então, cada edital tem uma premissa. Alguns alguns equipamentos disponibilizam o espaço gratuitamente, outros não. Ó, o Luiz até escreveu aqui para gente. Quem quiser pode abrir a câmera, pode falar no microfone. Eu fico um pouco solitária, né, gente, aqui. Vocês até estão perguntando bastante. Diga, Beth. Boa noite. Eu consegui fazer o edital do Secult, né? Eu estava lá com dificuldade, comprovação, aí eu fiz comprovação e deu certo. Aí eu tive uma dúvida sobre o local, né? Até enviei uma mensagem lá, eles me responderam depois que acabou o prazo de inscrição. No caso, assim, eu fiz para a área pública, né? Que seria na praça, coloquei as oficinas, mandei toda a documentação. Acho que é a primeira vez que eu mandei tudo certinho. Que bom, parabéns. Eu procurei trabalhar primeiro a planilha, né, de curso. Eu adaptei ela, como você falou aí hoje, eu fiz a adaptação dos valores principais, né, que, assim, os custos de alvará, de corpo de bombeiros, de palco, e coloquei todos os custos mais grossos e reduzi a apresentação de artistas, porque senão ficaria muito caro. Sim. E aí eu tive uma dúvida sobre os locais que eles falam que são equipamentos estaduais, e eles não me responderam, né, se haveria custos, por exemplo, se eu fosse fazer no Palácio das Artes, um projeto. Então, não teve esse esclarecimento por parte deles, que no edital também não falava nada. Uhum. Mas aí eu mantive, eu coloquei todos os valores lá para fazer um evento na rua, né, no caso ali na praça. Então, às vezes, a gente tem dificuldade com o próprio edital de saber o que pode e o que não pode. Então, só você participando, né, você fazendo o projeto, para você saber depois. O que eu acho que é... O que eu acho não, né? O que eu oriento, na verdade, assim, em relação aos espaços. Ou você faz um contato com o espaço antes, porque às vezes o próprio edital é isso, o próprio edital não diz mesmo, por mais que seja um espaço do Estado, o Palácio das Artes é um espaço do Estado, beleza, mas é um edital específico, que é um edital do Estado, mas não está dizendo nada ali, né? O órgão também não me deu nenhuma devolutiva. Normalmente eu busco no próprio espaço, olha, estou escrevendo esse edital, que até não era o caso, né, de exigir uma carta de anuência, mas em alguns editais até exigem essa carta de anuência. E quando a gente vai pedir essa carta de anuência, a gente já pede, entendendo com a pessoa do espaço, do lugar, quais são os valores, como que é o critério de utilização do espaço. Então, por exemplo, aqui no Teatro da Cidade, quando a pessoa pede para a gente uma carta de anuência, eu já mando a carta de anuência para a pessoa com a tabela de locação. Só que aqui não é um espaço público, né? Aqui é um espaço privado. Mas, às vezes, dependendo do que é o projeto da pessoa, depois a gente até negocia, às vezes a gente até consegue fazer uma sessão de espaço gratuita, mas eu já mando com os valores. E quando eu vou escrever um projeto nosso, eu já coloco o valor do espaço. Por quê? Porque se depois o espaço eu conseguir negociar, conseguir uma parceria, conseguir uma sessão gratuita, eu adequo aquele valor. Mas se eu também não conseguir, eu já tenho previsto aquele valor. Na dúvida, é melhor incluir os valores na planilha de custo.
É porque, assim, por exemplo, esse edital da praça da estação, ele contempla lá todos os lugares, né? Serraria, Souza Pinto, a praça da estação, mas a Serraria Souza, por exemplo, é um edital que ele tem um valor de 50 mil, né? Uhum. Só o aluguel da serraria já é 30. Então, se eu quiser fazer lá, não tem como, porque é caríssimo. E você tem que montar tudo lá dentro. Você não tem Exatamente. palco, você não tem nada. Você tem que colocar toda a estrutura. Exatamente. Aí, nesse caso, assim, aí é isso, aí a gente ter a consciência de que para que lugar que a gente vai. Esse edital, por exemplo, eu já tenho um projeto, vamos supor, né? Surgiu algumas dúvidas sobre isso. Eu já tenho um projeto aprovado nessa perspectiva, nesse lugar, ou eu já tenho um recurso captado para fazer. E eu estou pegando esse edital para complementar esse recurso. Beleza. Não, o meu primeiro edital, meu primeiro projeto é com esse recurso de 50 mil reais. Eu posso ir para um lugar que custa 30 mil reais? Não posso, porque aí é isso. Mais de 50% do meu projeto já ficou só na alocação do espaço. Aí eu preciso ajustar essa perspectiva. Mas eu tenho que direcionar esse valor também para a parte artística, né? Por exemplo, são os artistas, o palco. Então, se eu já tiver um valor que cubra essa parte, já me ajuda, né? Claro, com certeza. A não ser que, por exemplo, assim, eu vou fazer, vamos supor, né? Na serraria acontecem muitos festivais maiores e você pode ter cobrança de ingresso. Então, por exemplo, vou entrar nesse edital, porque eu garanto um valor e eu vou cobrar ingresso. E da expectativa que eu tenho de público, o ingresso que eu vou cobrar cobre os demais custos que eu vou ter com esse evento. Beleza. Então, você tem que fazer todo esse planejamento, você tem que pensar nessa estrutura como um todo. Agora, Tatiana, eu acho mais fácil vocês fazer a experiência que eu tive agora de escrever esse projeto do Secult, que é mais fácil você começar pela planilha. Assim, você escreveu o projeto, primeiro vem a planilha, e depois você escreve, porque se você escrever o projeto e depois fizer a planilha, não vai dar muito certo. Você vai ter que fazer vários cortes, né, assim, de valores. Então, eu achei mais fácil começar pela planilha, já colocando acessibilidade, que vocês pedem, assim, tudo que vai precisar para poder acontecer a parte artística. Exato. Tipo assim, realmente, começar pela planilha é bem interessante, porque é isso, você precisa do recurso, né, do dinheiro, a partir quanto esse dinheiro, quanto esse recurso dá para fazer, o que dá para fazer com esse recurso. Então, quando, por exemplo, dependendo do valor do projeto e do valor do edital, como eu já faço muitos projetos, escrevo muito, tenho muitos, né, a gente tem muitos projetos aqui aprovados, então eu já tenho uma noção. Eu gosto de começar também pela planilha, acho isso muito bom, assim, mas, por exemplo, mesmo se eu não começo pela planilha, se eu vejo lá no edital, o edital é de 50 mil reais, então tá, eu já tenho noção, com 50 mil reais, o que eu faço? Eu faço isso e isso, no máximo, né? Agora, quando a gente está num processo de início, principalmente, começar pela planilha é muito libertador, porque aí você fala assim, não, o dinheiro dá para isso, ou o dinheiro não dá para isso. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante também para quem está começando, lembrar que, assim, você precisa pagar todos os profissionais. Então, como que eu vou pagar todos os profissionais? Esse recurso dá para pagar todos os profissionais? Dá, não dá. Eu vou fazer dessa maneira, porque eu quero, enfim, ter esse material como um portfólio. Alguns grupos acabam fazendo isso, né? Então, tudo tem que pensar. Tem que deixar assim, mais claro para a pessoa que está analisando, para ela ver que você realmente consegue fazer. Né? Exatamente, que é um projeto Porque executado. esse projeto que eu escrevi, eu já tenho assim, a noção do valor, que eu já fiz ele, né? Se eu fiz ele, já executei ele por 2 anos, então eu já tinha uma noção do que dava para fazer e o valor colocar, porque o edital, ele é 100 mil, mas é descontado o imposto, é diferente do fundo, né? Do municipal. Uhum. Então, esse fundo estadual, ele desconta o imposto de renda, né, na fonte. Sim. E aí você tem que adicionar a contrapartida lá com o valor de 10%. 10%. Exatamente. E eu achei assim, aí eu fui fazendo, né, porque eu acho que é a melhor forma de você aprender a fazer, né, o projeto.
Claro, com Porque certeza. mesmo que você não tenha muito conhecimento, você vai aprendendo, você vai lendo. Eu li bastante o edital. Então, eu fui seguindo assim, os passos que você tinha passado nas aulas anteriores, e aí funcionou. Assim, eu consegui fazer a planilha, bateu certinho o valor. E não é uma planilha que você coloca lá, ela já pronta, você tem que ir adicionando. Sim, Então, foi bem legal, assim, fazer mesmo por experiência, porque eu acho que a concorrência é muito grande, né? Já tem pessoas mais experientes que escrevem, mas eu acredito que é só você fazendo para aprender mesmo. É isso, Beth. É isso mesmo. Você precisa fazer, né? Precisa fazer para aprender, para aprimorar, para tentar, para testar, para entender, eu errei aqui, eu errei, isso aqui não ficou tão bom, isso aqui ficou bom, da próxima vez eu preciso ajustar. E outra, tem a coisa da experiência, claro, né? Tem muita gente experiente, mas eu tenho visto cada vez mais os editais, inclusive aprovações na grande maioria das vezes, de pessoas que não são tão experientes, sabe? De pessoas que estão nos primeiros projetos. Então, assim, é isso. A minha opinião gente, tem um edital, tem que mandar, sabe? Tem que sentar, escrever e mandar. Porque eu fiquei pensando, né? Falei, eu acho que o meu projeto ele é uma festa tradicional, mas não é brasileira. Mas eu coloquei circo, eu coloquei dança, aí coloquei as oficinas voltadas também para dança e circo, coloquei programação para criança, para idosos. Então, eu acho que assim, aí nesse caso a gente vai aprimorando, né? Uhum. É isso, assim. Eu acho que eu já contei aqui também, né? Sei que tem gente que participa das aulas bastante aqui. Obrigada, inclusive, por estar sempre presente. Mas o primeiro projeto que eu inscrevi foi um projeto de dança do ventre. Isso, você fala assim, não é uma dança brasileira, mas num edital de cultura, num processo local, assim. Então, é como você conta e como você justifica a temática do seu projeto, né? O projeto não era de uma dança brasileira, digamos assim, mas eram bailarinos brasileiros, acontecia aqui em Belo Horizonte, enfim. E como que você vai contar e você vai construir. E também isso. Esse primeiro projeto, eu escrevi, quando eu vi o meu projeto, assim, eu peguei um outro projeto de um outro grupo que eu fazia parte e que já escrevia muito, eu olhei assim e falei, nunca que o meu projeto vai passar. Tá muito ruim, né? Tá completamente diferente do que eles escreveram. E o projeto passou. Então, é isso. Quem está do outro lado avaliando, a gente não sabe, apesar de terem critérios definidos e tudo mais, mas assim, também existe uma avaliação pessoal ali do avaliador, por mais que ele tenha critérios, mas existe. Não adianta a gente dizer que não, né? Na minha opinião, tá, gente? E para além disso, como que eu contei, como que eu vou contar essa história? Meu projeto não tem uma outra temática, uma temática brasileira, mas eu estou usando todos os artistas brasileiros, enfim. Então é isso, a gente saber contar essa história. Nosso tempo está acabando, né? É só que fiquei com uma dúvida também, não sei se eu posso continuar perguntando. Pode, depois tem umas perguntas aqui no chat, mas pode finalizar a sua. Que eu coloquei uma pessoa na minha equipe com mais de 60 anos. Então, quando eu fui fazer a inscrição, não tinha essa questão. Então, assim, eu só mandei a documentação. Lá no edital, estava falando que sim, que poderia colocar e tal, né, pessoas com mais de 60 anos, né, que você ganharia pontos. E quando eu fui escrever, tinha a opção só mulheres, pessoas negras, LGBT e tal, e não tinha pessoas idosas, né, assim, acima de 60 anos. Então, o que eu faço quando isso acontece? Quando eu vou escrever um projeto e tem algum critério que não está contemplado ali, né? Se eu tenho tempo hábil para questionar isso no órgão e tal, eu questiono. Se eu não tenho tempo hábil, eu coloco na descrição do meu projeto. Eu descrevo o projeto e lá embaixo eu coloco assim: o projeto é composto por uma equipe completamente diversa. Temos uma mulher, uma pessoa idosa com mais de 60 anos, uma pessoa negra, enfim. Aí eu descrevo lá. Eu coloquei. Então ótimo. Então ótimo. Porque aí você contempla essa informação.
né? Porque se você não colocar, quem está avaliando não vai saber. E aí depois você pode não ser pontuado por isso, né? Mas obrigada. Estou gostando bastante das aulas, estou aproveitando bastante. Que bom, Beth, fico feliz. Que bom que você está escrevendo, está colocando aí seu projeto para frente também em editais diferentes. Estou gostando bastante. Obrigada, boa noite. Obrigada. Ó, a Mônica deixou aqui um recadinho, deixa eu ver. Ela disse que está muito corrida, mas que ela tem um festival que teve uma edição e ela está querendo fazer um diferente. Gostaria de ações bem distintas do primeiro festival. Tá, Mônica, isso não é um problema, né? Você pode. Aí tem que ver qual que é a essência, se você vai manter o objetivo desse festival, e se você quer fazer ações distintas, se é uma programação distinta, porque a gente pode ter festivais que a programação ela se repete, pode ter programações completamente distintas e ações completamente distintas, como você colocou aí. E aí você vai precisar justificar isso dentro do edital que você for fazer, né? Que esse é um projeto e que isso é legal você se atentar, porque em determinados editais, mais de uma edição de um mesmo projeto, de um mesmo festival, de uma mesma mostra, isso às vezes conta ponto, né? Então, tem editais que falam assim, se você já realizou de 1 a 3 edições, X pontos, de 4 a 5, acima de 10, enfim. Então, é legal você se atentar a esse critério, né? Se tem esse critério. Um outro critério é essa questão também da diversificação das ações, né? Como que você vai colocar isso dentro do seu projeto? Quais são essas ações que você quer inserir ali dentro do seu projeto? Então, é interessante você entender os critérios e para qual edital você está mandando. Acho que você viu eu falando um pouquinho. Você está fazendo um festival, e aí vamos supor, eu estou fazendo um festival, meu festival é de teatro. Aí, beleza, meu festival o seu tem uma coisa da pegada da literatura, né, Mônica? Então, o que eu vou trazer? Quais são as histórias que eu vou contar? Como que eu vou completar, trazer essas ações? Então, é isso, é pensar mesmo a perspectiva do seu projeto, da essência do seu projeto para os diferentes editais. E aí, a Priscila deixou aqui uma perguntinha. Como podemos repensar a estrutura do festival buscando uma inovação? Além disso, aqui no estado do Rio, os editais estão cobrando muitas ações de acessibilidade, porém com editais diretos mais rápidos, porém com valores que não nos permitem muitas ações de acessibilidade. Fico na dúvida entre o que podemos fazer além do clássico intérprete de Libras. Então, Mônica, é uma tendência, né, de todos os editais de fomento, nos exigirem da gente muitas ações de acessibilidade. E aí, normalmente, a gente coloca Libras, porque a Libras acabou se popularizando mesmo e facilitando, né? A gente tem um profissional ali, um intérprete, que acaba conseguindo abrir essa perspectiva. Mas a gente tem aqui, por exemplo, buscado algumas alternativas que não são tão caras, né? E que às vezes a gente consegue ir fazendo, como, por exemplo, capacitação da equipe que vai atuar dentro do projeto. Então, às vezes a gente traz um consultor em acessibilidade, para explicar, para fazer uma palestra sobre acessibilidade para a nossa equipe, que pode ser uma palestra online, de como lidar com esse público, de como acolher esse público no evento, de como, né, lidar com situações que podem acontecer no evento. Uma outra coisa também, para além das Libras, é fazer descrição da imagem. Então, por exemplo, postei lá a imagem o flyer. Então, na legenda, eu vou descrever na legenda o que está naquele flyer. Por exemplo, sei lá, né? Estou pegando aqui. Vou descrever esse quadro, ó, que está aqui atrás. Então, na imagem, é uma imagem preta, com uma xícara redonda,
que lembra uma mesa onde eu tenho 3 mulheres no computadores, sentada, uma dessas mulheres é negra, está usando uma blusa vermelha, a outra é branca, com cabelos lisos, está usando uma blusa amarela. Então, isso é uma outra medida de acessibilidade que é legal, você fazer essa descrição da comunicação. Uma outra acessibilidade também é você colocar, legendar, né, todos os materiais, todos os vídeos, eles serem vídeos legendados. Uma outra medida de acessibilidade é você ter um espaço, aí, claro, tudo isso, gente, vai depender da característica do projeto de vocês, tem que ver se cabe, né? Mas às vezes é de ter um espaço para acolher pessoas com autismo e com outras deficiências ocultas, enfim. Por exemplo, eu fui num evento e eles tinham lá um espaço que eles tinham abafadores. Então, a pessoa que é, né, que é autista, por exemplo, podia chegar, pegar esse abafador e colocar o abafador. São algumas medidas que são simples e que você consegue incrementar, né, dentro do evento com um custo mais baixo. Agora, infelizmente, a acessibilidade ainda é uma questão que onera muito no projeto, né? Então, por exemplo, se a gente vai contratar um profissional para fazer toda a audiodescrição de um espetáculo, e a gente vai ter um equipamento de audiodescrição, né? O fone, essa audiodescrição gravada, isso acaba onerando. Quando a gente tem aí o braille, né? Escrito em braille, é um valor que onera. Então, a gente tem que ir pensando mesmo sair da caixinha, assim, para tentar dar acessibilidade, né, da melhor maneira possível, atingindo o máximo de pessoas possíveis, dentro dos custos previstos pelo projeto, né? E uma outra coisa que eu também acho que é muito importante, é uma coisa que eu tenho discutido sempre, assim, né? A gente faz acessibilidade, mas aí acaba que às vezes a gente não divulga para esse público também. Isso também é uma coisa que pega muito, né? E aí, às vezes, a gente tem várias ações de acessibilidade, mas não tem o público, né? Que vai utilizar efetivamente dessas ações de acessibilidade. Então, isso é um gargalo mesmo, mas é um processo de construção. Isso ainda é muito novo, né? Assim, né? De uns tempos para cá que a gente tem tido esse olhar, essa preocupação com acessibilidade. Então, a gente precisa ir trabalhando conjuntamente para que isso melhore. De que maneira é possível construir um projeto base que mantenha a coerência e, ao mesmo tempo, seja flexível para atender as especificidades de diferentes editais? Quais elementos centrais devo priorizar na escrita de um projeto para que ele tenha maior aproveitamento em diferentes editais de fomento? Como ou quais elementos centrais ela deve priorizar na escrita para que tenha maior aproveitamento em diferentes editais? Então, é sempre um incógnita, né? Porque às vezes a gente escreve um projeto e esse projeto, ele é de uma vertente específica. Quando a gente faz projeto, por exemplo, de festival, normalmente, projetos de festivais são projetos que a gente consegue aproveitá-los em mais editais, porque a gente vai ajustando ali a programação, vai ajustando o público, vai trazendo, por exemplo, eu tenho um festival que ele é um festival voltado para música popular, ou eu tenho um festival de teatro, e aí eu vou trabalhando essas vertentes dentro desse festival. Agora, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma montagem de espetáculo de dança, uma montagem de espetáculo de teatro, acaba ficando mais nichado, né? O que eu acho é que a gente tem que sempre pensar nas possibilidades. Então, se eu quero montar um espetáculo, eu tenho que ter um projeto de montagem. O edital tem que me permitir fazer a montagem, né? Depois que está montado, eu posso circular, e aí, a partir dali, eu posso adaptar essa montagem para um projeto de circulação. E que nesse projeto de circulação eu posso ter também oficinas que vão caber num edital de formação, por exemplo. Então, é isso, é você pensar de uma maneira mais ampla a arte que você desenvolve para tentar ali encaixá-la em projetos em mais editais. Bem, pessoal, é isso. Agora o meu tempo com vocês chegou ao fim.
Eu agradeço muito a participação de vocês estarem aqui nessa segunda-feira. Espero ter esclarecido aí as dúvidas de vocês, espero ter agregado aí no conhecimento de vocês, dos projetos que vocês estão escrevendo. Né? Então, espero vocês na próxima semana, para uma próxima aula aqui. Eu vou deixar para vocês a pesquisa lá no grupo, tá? Para vocês me dizerem o que vocês acharam, né? Mais uma vez da aula. Eu sei que quem já participa toda semana parece ser repetitivo, responder a pesquisa, dizer o que achou, trazer temas novos, mas isso também é importante para mim, para eu saber se vocês estão curtindo ou não, se está sendo enriquecedor ou não, e o que a gente também precisa melhorar dentro dessa perspectiva das aulas, tá bom? Então, quando vocês respondem, isso também me ajuda a pensar e a trazer novas aulas. Silvio, tem várias aulas nossas já disponíveis lá no YouTube, sim. Normalmente, né, a gente dá aula aqui na segunda, depois a gente edita e publica. Tem uma ou outra que não foi ainda para o YouTube, mas a gente tem o objetivo de disponibilizar todas as aulas, sim. Tá? A gente não disponibiliza de imediato, porque normalmente a gente faz uma edição nessa aula e posta lá, posteriormente. Mas lá já tem várias aulas que dá para assistir bastante conteúdo. Tá bom? Obrigada, Mônica. Feliz de você ter vindo participar no dia de hoje. Obrigada, Joelson, também. Aline, Beth, Priscila, que já saiu. Silvio, abraços para você. Muito obrigada também. Até a próxima semana, tá, pessoal?